Mais um vídeo chegando aqui no canal Viagens de Ariel e hoje eu quero trazer um assunto bem interessante que me agrada muito, que é sobre os túneis secretos que eu já vi que existem em vários lugares e também existe em Ibirubá, no Rio Grande do Sul. Foi assunto inclusive do Fantástico e outros canais, inclusive internacionais, e eu quero conversar rapidamente aqui agora com o idealizador, o jornalista Clovis Messerschmidt, que é idealizador deste vídeo que você vai ver agora na sequência, que ele me autorizou então a utilizar aqui no canal, que conta em detalhes toda essa história dos túneis lá em Ibirubá. Clovis, então eu peço que você, inclusive, em breve teremos uma entrevista aqui no canal com o Clovis, onde ele vai trazer todos os detalhes. Inclusive, parabéns, Clovis, por todo esse seu trabalho investigativo nesse sentido, um assunto que eu sei que interessa a toda a comunidade. Eu sei também que alguns não gostam desse assunto, né, que tem seus motivos para isso, mas sobre isso falaremos futuramente. Clovis, gostaria que você falasse um pouquinho rapidamente sobre o que o nosso internauta vai encontrar nesse vídeo que eu vou trazer agora na sequência. Olá, Ariel. Agradeço por me conceder essa oportunidade de trazer à tona essa verdade. O que parecia apenas uma lenda urbana em Ibirubá, no interior do Rio Grande do Sul, revela-se muito mais profundo. Túneis subterrâneos, crimes ocultos, além de ligações com espionagem e o nazismo, formam o pano de fundo desse documentário. A produção traz testemunhos impactantes e provas nunca antes reveladas. Também acompanha minha jornada, marcada pelo enfrentamento do silêncio, do medo e de forças poderosas, na busca por trazer essa verdade à tona. Prepare-se, algumas verdades preferem permanecer enterradas, mas agora vamos mais fundo. Então vem conosco por esta jornada pelo mistério dos túneis de Ibirubá. A verdade enterrada que desafia o tempo e as fronteiras por trás da tranquilidade da pequena cidade de Ibirubá, no interior do Rio Grande do Sul. Ali esconde-se um dos mais instigantes enigmas do Brasil. Túneis subterrâneos e histórias de espionagem, conexões com o nazismo e figuras misteriosas compõem um cenário digno de roteiro cinematográfico, mas com raízes profundas na realidade local. Desde 2015, o jornalista ibirubense Clovis Messerschmidt dedica-se a uma investigação minuciosa, que já reuniu mais de uma centena de testemunhos, documentos e evidências materiais. O que começou com uma reportagem especial para celebrar os 60 anos do município, se transformou em uma busca incansável por respostas, resistindo ao tempo, à incredulidade e a pressões diversas. Esta é uma história real, recheada de revelações surpreendentes e consequências ainda em aberto. Uma investigação que pode, enfim, lançá-lo sobre um passado enterrado há décadas, sob o solo de Ibirubá. O enigma dos túneis de Ibirubá, antes considerado apenas uma lenda do folclore local, começou a ser desvendado no início de 2015. Foi quando o jornalista Clovis, com mais de 25 anos de carreira e reconhecida conduta profissional, iniciou uma pesquisa aprofundada para uma edição histórica da revista Enfoque, dedicada aos 60 anos do município. Clovis, que é proprietário da revista e a publica há mais de 2 décadas, tem conseguido desmistificar o mito. Ele revela que os túneis, na verdade, faziam parte de uma complexa estratégia para mascarar crimes do passado. Diante de fortes evidências, eles podem estar sendo usados até hoje para práticas ilícitas. Durante suas investigações, o jornalista fez descobertas surpreendentes ao localizar e entrevistar diversas testemunhas oculares que confirmaram a existência de túneis secretos em Ibirubá, revelando todos os detalhes com transparência por meio de reportagens especiais publicadas em sua revista e com ampla repercussão na imprensa. Entre os relatos destacam-se do falecido pedreiro, Sr. José Godoy de Souza, o Josézinho, que afirmou ter participado da construção dos túneis em 3 locais distintos, incluindo um bunker que descreveu como uma casa subterrânea. Também merece menção a saudosa senhora Francisca Schoeffer,
conhecida carinhosamente como Cici, enfermeira do antigo Hospital Santa Helena, que contou ter frequentado um laboratório subterrâneo secreto e utilizado os túneis. Uma prova viva da época, a senhora Leonilda Brunieri compartilhou sua experiência na adolescência, quando trabalhou nos túneis carregando malotes e caixas sob a alegação de que continham mantimentos. Esses itens, segundo ela, eram armazenados nas estruturas subterrâneas. Clovis entrevistou até mesmo uma das filhas do Dr. Frederico Ernesto Brown, a já falecida Nerissa Brown Linar, que confirmou a existência dos túneis em Ibirubá. Segundo ela, isso não era nenhuma novidade, tratava-se de uma prática comum no passado, especialmente em tempos de guerra, quando essas estruturas serviam como esconderijos e depósitos para armas, alimentos, bebidas e medicamentos. A relevância dessa descoberta e a natureza intrigante do mistério rapidamente ganharam destaque. A imprensa nacional e até mesmo internacional passou a explorar o assunto com a história, sendo destaque em veículos como o programa Fantástico da Rede Globo de televisão, o renomado jornal americano The Washington Post, a revista Carta Capital, o jornal Zero Hora, a RBS TV, o SBT, a TV Band, a TV Novo Tempo e tantos outros importantes veículos. Segundo relatos de antigos moradores, a origem dos primeiros túneis remonta à época da colonização de Ibirubá, por volta de 1899. Naquele período, o povoado sofria constantes ataques de bandoleiros que saqueavam propriedades e ceifavam vidas. Os túneis construídos a partir dos porões das casas serviam como esconderijos para pessoas, alimentos e armas, permitindo que os chefes de família confrontassem os agressores enquanto protegiam seus entes queridos e seus bens. A suposta presença de seguidores de Adolf Hitler em Ibirubá, especialmente a de Martin Bormann, secretário particular do ditador, ganhou destaque nos anos 70, após declarações públicas do renomado caçador de nazistas, Simon Wiesenthal. Em 1971, ele afirmou que Bormann havia se refugiado no município gaúcho, descrito por ele como uma colônia alemã, e que teria realizado uma cirurgia plástica em Ibirubá, para ficar irreconhecível. Paralelamente, durante o período da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, a chegada de algumas figuras alemãs a Ibirubá levantou suspeitas. Entre elas estava o Dr. Círio Carlos Campani, o padre Franz Himmler, conhecido como Padre Chico, e considerado a coluna mestra da quinta coluna nazista local. E também membros da família Kraft, que dirigia o antigo Hospital Santa Helena, composta por Carlos, sua esposa Elizabeth e seus filhos, e também Adolf Hermann Kraft. Adolf, alegado oficial nazista, teria morrido em combate em Stupino, na Rússia, conforme homenagem registrada no túmulo da família no cemitério evangélico de Ibirubá. Posteriormente, motivada pela Segunda Guerra Mundial, a rede de túneis foi sigilosamente ampliada, interligando os porões de residências e empresas pertencentes a simpatizantes e membros do Partido Nazista. Clovis obteve autorização para visitar alguns desses locais e constatou a presença de paredes e lajes bloqueando os acessos, confirmando os depoimentos das testemunhas. Além disso, Clovis apurou que os túneis já foram descobertos durante a execução de algumas obras na cidade, mas acabaram sendo ocultados por receio de embargos ou desapropriações devido à forte especulação imobiliária em Ibirubá. Trabalhadores envolvidos nesses serviços relataram sob sigilo ter acessado trechos subterrâneos e, em alguns casos, apresentaram objetos encontrados nos locais, entre eles adagas, quadros, livros antigos de medicina em alemão e espanhol, dólares, moedas alemãs, ampolas, rolos de filme, caixas com slides de locais na Alemanha e fotografias antigas de ilustres ibirubenses. Além disso, o jornalista também pesquisou sobre outros fatos relacionados, como o desaparecimento de um guarda, o assassinato de uma dama da elite e o suicídio de uma mulher, todos com residências ou locais de trabalho que tinham acesso aos túneis.
Muitas informações foram levantadas, indicando a suspeita de queima de arquivo. No entanto, por serem fatos antigos e já prescritos, as autoridades não demonstraram interesse em investigar a fundo. Registros oficiais do antigo DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, indicam a existência de uma célula nazista em Ibirubá. Agentes DOPS realizaram diligências, apreendendo o vasto material de propaganda nazista e detendo diversos cidadãos influentes. Tudo amparado pelo rigoroso decreto de 1938 do governo Getúlio Vargas, que criminalizava manifestações de apoio à Alemanha nazista e restringia severamente o uso do idioma alemão no Brasil. Esse período ficou marcado por uma verdadeira caça às bruxas, na qual também ocorreram diversas injustiças contra imigrantes e descendentes germânicos. Nesse contexto, os túneis se tornaram essenciais para que pudessem se comunicar e interagir em alemão, idioma nativo de muitos, ouvir notícias da guerra e de sua nação, esconder armas e salvaguardar riquezas. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, testemunhas confiáveis relataram que os túneis continuaram a ser mantidos em segredo e teriam sido herdados pelo Dr. Frederico Ernesto Braun. É importante acrescentar que até hoje correm rumores de que o Sr. Alfred Braun, pai do Dr. Braun, era primo de Eva Braun, esposa de Adolf Hitler. Dr. Frederico Ernesto Braun foi apontado como líder de um esquema criminoso internacional envolvendo contrabando de dólares, espionagem, entre outros crimes. Dr. Braun possuía residências em Ibirubá e Chicago, Estados Unidos, onde também exerceu a medicina. Casou-se com a enfermeira americana Stefina Sabrina Jarozinski Braun e adotou 3 filhos, Albert, Nerissa e Francine, ambos falecidos. Os túneis em Ibirubá teriam sido usados para esconder os produtos de contrabando. É importante notar que a ampliação e a manutenção desses túneis seriam financiados diretamente pelo contrabando de dólares praticado pela organização criminosa chefiada por Dr. Braun. Para realizar as obras, grupos organizados traziam discretamente trabalhadores de outras regiões, como o município gaúcho de Tenente Portela. Esse esquema foi alvo de uma grande investigação das autoridades americanas, com a participação da Interpol, FBI, ganhando ampla cobertura na imprensa nacional e internacional. Estima-se que movimentou mais de 40 milhões de dólares em uma gigantesca operação de lavagem de dinheiro no Brasil e no exterior. Familiares, cúmplices e empresas em Ibirubá também recebiam dólares por correspondência. Stefine, descontente com a vida criminosa do marido, além de sofrer com infidelidade e violência doméstica, decidiu entregá-lo às autoridades americanas, fornecendo vastas provas. Pressionado pelas circunstâncias, Dr. Braun refugiou-se em Ibirubá e em 1964 teria forjado sua própria morte, também por estar na mira de outros criminosos envolvidos em negócios escusos. Sua morte, atribuída a uma suspeita intoxicação pela fumaça de um trator, sempre levantou dúvidas. Em 2016, houve uma onda de vandalismo em cemitérios de Ibirubá e região, ocorrendo a violação do seu túmulo, um mausoléu de granito com cerca de 7 toneladas erguido sobre a terra, trouxe uma revelação estarrecedora. Os restos mortais encontrados ali não eram seus, mas de um jovem negro. O Instituto Geral de Perícias, o IGP, confirmou o fato, após a Polícia Civil de Ibirubá conduzir o encaminhamento de uma tíbia para a realização do teste de carbono 14. Testemunhas próximas que trabalharam para ele afirmaram que Dr. Braun fugiu para Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, onde teria realizado cirurgias plásticas, implante capilar, plástica facial e alongamento das pernas, adotando uma nova identidade e prosseguindo para o Paraguai. Lá, ele teria continuado suas atividades ilícitas, tornando-se ainda mais poderoso, utilizando aeronaves para transportar malotes de dólares para o Brasil, lançando-os de suas vastas fazendas no Mato Grosso do Sul para seus comparsas em solo. Relatos indicam que ele teria falecido no início dos anos 90, vítima de um acidente aéreo, vindo a óbito em um hospital devido a uma parada respiratória. Algumas pessoas que o conheceram relataram que durante viagens o flagraram em outros estados, como São Paulo e Paraná.
Porém, quando ele foi abordado, teria negado conhecer o Dr. Brown, afirmando nunca ter ouvido falar dele. Uma testemunha que trabalhou para familiares do Dr. Brown revelou que ele visitou Ibirubá em 1983 para encontrar sua irmã e cunhado. Ela o reconheceu, mas ele a teria silenciado em tom ameaçador, enquanto seus familiares o apresentaram como um parente do exterior chamado Fritz. A partir do primeiro contato, uma testemunha levou a outra. Hoje, após uma década de investigação, Clovis já entrevistou mais de 100 pessoas, a maioria delas testemunhas oculares. São indivíduos idosos, considerados sérios e honestos, cujas revelações e informações foram cuidadosamente checadas e, em muitos casos, confirmadas. O jornalista empreendeu inúmeras viagens em busca de testemunhas e dados, frequentemente contando com caronas, buscando patrocínios e, em momentos de dificuldade financeira, utilizando recursos próprios limitados para custear o deslocamento e dar prosseguimento à pesquisa, sempre em busca de embasamento, provas cabais e testemunhos contundentes. Em março de 2020, uma investigação foi iniciada no extinto frigorífico de Ibirubá, após o relato de Leonilda Bruneri, considerada uma testemunha-chave sobre a existência de túneis. Ela descreveu ter presenciado uma certa ocasião, entre 1957 e 1962, pessoas gritando e sendo empurradas para a caldeira num contexto que associou a trabalhos forçados em estruturas subterrâneas. Motivado por essas declarações, Clovis buscou indícios do lugar, realizando escavações nas cinzas compactadas dos fornos da caldeira, onde encontrou diversos dentes avulsos, material que foi submetido à análise de 3 conceituados dentistas, os quais confirmaram a natureza humana dos dentes. Segundo eles, eram antigos de indivíduos adultos e teriam resistido ao fogo. A Polícia Civil foi notificada, compareceu ao local, registrou a ocorrência, recolheu os dentes e os encaminhou ao Instituto Geral de Perícias, IGP, em Porto Alegre, para perícia técnica. O laudo posterior do IGP confirmou tratar-se de antigos dentes humanos. O jornalista considerou 2 hipóteses principais, uma relacionada aos eventos descritos pela testemunha, tortura e violência contra trabalhadores, e outra sobre o descarte inadequado de resíduos odontológicos. Em busca de informações, Clovis entrevistou ex-funcionários do frigorífico, entre eles o senhor Wilson Rutter, conhecido como Alemão da Banha, que trabalhou na área da caldeira por quase 30 anos, de 1983 a 2011. Ele declarou nunca ter presenciado ou ouvido falar de descarte de dentes no local, mencionando que a incineração era autorizada apenas para documentos do Banco do Brasil. Com o avanço da pesquisa, Clovis conquistou o apoio da Prefeitura de Ibirubá, do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável, Rota das Terras Encantadas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, e da Unipampa de Caçapava do Sul, também a Universidade Federal do Pampa. Essa colaboração possibilitou a vinda de profissionais e equipamentos para rastrear os túneis por meio de mapeamentos subterrâneos em locais indicados pelas testemunhas, resultando na identificação de indícios das estruturas com o uso de georradar. Com o relatório das anomalias subterrâneas que apresentavam formas côncavas, o jornalista se motivou a realizar perfurações nos locais indicados, mesmo em vias públicas, organizando uma força-tarefa independente. O primeiro ponto sugerido pelos geólogos foi a esquina das ruas Flores da Cunha e Getúlio Vargas, devido à dimensão da anomalia detectada. Em agosto de 2019, Clovis iniciou uma perfuração, mas foi forçado a interrompê-la. Após receber ameaças de um indivíduo ligado a uma pessoa de grande influência financeira na cidade, Clovis chegou a registrar boletins de ocorrência referentes a essas ameaças, porém não obteve respaldo. Nada foi investigado e ele e sua família continuaram à mercê da própria sorte. Ele utilizou suas redes sociais para relatar o ocorrido, expressando seu receio por sua segurança e a de sua família, sentindo-se desamparado e repassando a responsabilidade da investigação ao poder público. A Prefeitura de Ibirubá deu seguimento à perfuração em outubro do mesmo ano, descobrindo uma galeria subterrânea desconhecida.
A estrutura de tubos de concreto armado com cerca de 1,5 metros de diâmetro foi encontrada a aproximadamente 4 metros de profundidade. No meio das ruas mencionadas, boa parte da galeria estava seca e sem uso. Em um trecho havia um vazamento de esgoto clandestino. Na curva que fazia na esquina foi encontrada uma parede de tijolos maciços. Um bombeiro explorou parte da galeria com auxílio de equipamento de oxigênio, confirmando que ela se estendia em ambas as direções. Apesar da insistência do jornalista para que a abertura fosse mantida, bloqueada apenas por uma chapa de ferro para futuras investigações, a prefeitura decidiu fechá-la no mesmo dia, alegando prudência para evitar acidentes com curiosos. Clóvis buscou registros da galeria junto à prefeitura, Corsã e a antiga CRT, Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações, mas nada foi encontrado. Moradores antigos comentaram que a estrutura teria sido construída logo após a emancipação de Ibirubá, no início dos anos 60. Sob a justificativa de servir como galeria pluvial. No entanto, grande parte da galeria permanecia seca e chamava a atenção pelas dimensões atípicas para a realidade de Ibirubá na época de sua construção, mais compatíveis com as de infraestruturas subterrâneas de grandes centros urbanos. Além disso, no final da década de 1970, foi instalado um sistema de drenagem menor e mais raso, próximo à calçada e conectado a bueiros, que até hoje cumpre efetivamente a função de escoar a água da chuva. Há reportagens na imprensa local sobre o tema, assim como o registro da aquisição de uma fábrica de tubos pela prefeitura. Posteriormente, a pandemia de Covid-19 impôs uma pausa na investigação. Contudo, com a melhora da situação sanitária, Clóvis tentou obter autorização para reabrir a galeria por conta própria e explorá-la em toda a sua extensão, buscando uma resposta conclusiva para a população. Ao solicitar a permissão, a prefeitura deparou-se com entraves burocráticos e diversas exigências do setor jurídico, o que acabou por desmotivá-lo e levá-lo a recuar da iniciativa. Em outubro de 2022, os imóveis da propriedade apontada por inúmeras testemunhas oculares como o epicentro da rede de túneis foram demolidos. O terreno abrigava 3 casas históricas, incluindo uma centenária, que era a única remanescente da era da colonização, iniciada em 1899. A antiga moradia da família Brown, no entorno da Praça Central, a primeira farmácia da cidade, um consultório médico e até mesmo um comitê partidário. A demolição foi realizada por ordem do novo proprietário, que já havia negociado o terreno para a construção de um edifício, sem demonstrar qualquer compromisso com o patrimônio histórico de Ibirubá, nem considerar ao menos a possibilidade de transportar a casa centenária para outro local. O jornalista e seus apoiadores apontaram que há uma conspiração forte em curso, orquestrada por pessoas influentes em Ibirubá, visando ridicularizar a pesquisa dos túneis e apagar seus vestígios. Segundo essa perspectiva, elas estariam sistematicamente comprando imóveis apontados pelas testemunhas como possuidores de acessos aos túneis e promovendo sua destruição total, o que deu um contexto ainda mais alarmante à demolição das casas históricas. Diante da força do poder econômico e da especulação imobiliária em Ibirubá, a Vida, Associação dos Voluntários Ibirubenses de Defesa Ambiental, já previa a demolição e buscou o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário locais para proteger esse importante patrimônio histórico. Infelizmente, seus pleitos não foram atendidos pelas autoridades, prevalecendo o direito à propriedade privada. Recorreu então ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde obteve uma decisão favorável. Mas a falta de celeridade na aplicação da medida impediu que a demolição fosse evitada a tempo. Além disso, Clóvis buscou uma liminar junto ao Ministério Público local para realizar um mapeamento subterrâneo em toda a extensão da propriedade indicada pelas testemunhas, como o epicentro dos túneis, utilizando sondas elétricas e georradar,
com profissionais especializados. Contudo, enfrentaram profunda frustração diante de alegadas arbitrariedades, indiferença e um atendimento inadequado. Ao insistirem na relevância da causa coletiva e histórica, respaldada por grande clamor público, foi-lhes imposta uma escavação considerada inadequada por especialistas, restrita a um local diferente daquele indicado pelas testemunhas, que não encontrou indícios e prejudicou o avanço da pesquisa. Em novembro de 2022, durante a terraplanagem do terreno, surgiram fortes indícios da existência dos túneis. Um enorme bloco de concreto, grande quantidade de tijolos maciços antigos, a cerca de 4 metros de profundidade, muitos com formato côncavo, além de uma estrutura identificada como um bunker no subsolo da residência dos fundos. Neste último, foram observadas lajes no chão e paredes de concreto de coloração mais clara, indicativo de serem mais recentes, sobrepostas às estruturas originais que, segundo testemunhas oculares, estavam bloqueando os acessos aos túneis. No dia 3 de abril de 2024, durante as obras de revitalização da Praça Central de Ibirubá, um forte indício dos túneis secretos da cidade foi descoberto. Um grande buraco coberto por uma laje. Contudo, o achado foi rapidamente encoberto, um ato que frustrou a comunidade e intensificou o clamor por resposta sobre os mistérios que envolvem essas estruturas há décadas. A sociedade demonstra grande interesse em entender o motivo desses túneis e as tentativas de esconder essa história, lamentando a oportunidade perdida de transformar a praça em um ponto turístico singular. Todo esse processo representou um golpe duro para o jornalista Clóvis, que dedicou uma década da sua vida à investigação, sempre comprometido com a busca da verdade, ouvindo mais de 100 testemunhas com dedicação e empenho. Ele buscou patrocínios, muitas vezes custeou a pesquisa do próprio bolso e enfrentou ameaças, intimidações e retaliações, entre elas telefonemas, cartas anônimas e abordagens nas ruas, além da alegada falta de respaldo do poder público. Além de representar uma causa coletiva e de grande relevância histórica para Ibirubá, a elucidação deste mistério, que marcou gerações de ibirubenses, tem o potencial de transformar a cidade em um ponto turístico de interesse mundial. Um projeto de visitação aos túneis, integrado ao comércio local, poderia trazer benefícios econômicos e culturais para toda a comunidade. E para fundamentar essa história intrigante, confira a seguir depoimentos contundentes de testemunhas que confirmam a existência dos túneis secretos de Ibirubá. O incrível relato de Josézinho, a construção dos túneis secretos de Ibirubá. Prepare-se para uma viagem ao passado subterrâneo de Ibirubá, em uma entrevista bombástica publicada na edição de abril de 2015 da revista Enfoque. José Godoy de Souza, carinhosamente conhecido como Josézinho, um pedreiro aposentado de 85 anos de idade na época, fez revelações surpreendentes sobre os túneis secretos da cidade, os quais ele próprio ajudou a construir. Josézinho faleceu aos 91 anos, em 8 de junho de 2021, deixando para a história um depoimento riquíssimo sobre esse segredo guardado a 7 chaves por décadas. Ajudei a construir muitas coisas em Ibirubá, mas confesso que fiquei surpreso ao ser contratado pelos doutores Arlindo Friedrich, Egon Sommer e Frederico Ernesto Braun para fazer um túnel subterrâneo embaixo das suas residências. Na década de 40, eles chamaram poucos pedreiros, apenas os de extrema confiança, pois a obra foi realizada secretamente, com a alegação de que era para a proteção de suas famílias em caso de alguma revolução. Na casa do Dr. Sommer, onde hoje é a Casa Lotérica, eu ajudei a cavar o túnel a Picão, que tinha sua entrada no porão, ligando ao Banco Agrícola Mercantil, hoje Livraria FAI, prédio que era do seu irmão Gustavo. Já nas residências dos médicos Braun e Friedrich, o trabalho foi bem maior, pois os túneis estavam interligados, tinham o formato de forno, com a parte superior arredondada, revestido de tijolo maciço e profundidade entre 5 e 10 metros. Toda a terra foi removida para várias partes da cidade e também interior, através de caminhões e carros 29 com carrocerias. No antigo casarão do Dr. Friedrich tinha 2 acessos, um deles era num dos quartos, por meio de uma porta no fundo de um guarda-roupa embutido, e o outro na garagem, através de uma laje no chão.
As duas entradas tinham ligação com a residência do Dr. Brown, Farmácia Saft, hoje Farmácia Confiança, e o Hospital Santa Helena, hoje Unimed. Tanto o consultório, casa velha em frente ao palco da praça, como a casa do Dr. Brown, fundos do consultório, tinha acesso ao túnel, através de alçapões no chão dos quartos. Na verdade, eu ajudei a construir uma verdadeira casa subterrânea, com vários móveis e um impecável revestimento de tijolo maciço, embaixo da residência do Dr. Brown, que também tinha ramificações na sua garagem, ao lado da atual pastelaria gourmet e no antigo cinema, hoje Capital 922. Eu não auxiliei nos outros trechos, mas fiquei sabendo que a extensão era grande. Não tenho conhecimento que ainda existam todos os acessos aos túneis, mas provavelmente a reportagem da Enfoque vai descobrir. A explosiva entrevista de Cici sobre os túneis secretos de Ibirubá, publicada na edição de setembro de 2019 da revista Enfoque. Esta é a entrevista histórica com Francisca Schoeffer, a inesquecível Cici, testemunha ocular dos misteriosos túneis de Ibirubá. Aos 89 anos de idade, em plena lucidez, ela concedeu seu depoimento ao jornalista Clovis Messerschmitt em 12 de julho de 2016, 2 anos antes de seu falecimento, em 30 de janeiro de 2018. Como todos os envolvidos nessa história já morreram, e logo eu irei também, vou contar tudo o que eu sei. Eu sou natural da Vila Santa Isabel, interior de Selbach, filha de agricultores. Ao completar a maioridade, recebi uma proposta para trabalhar num circo, o que na época foi uma ótima oportunidade para mim, pois tive nanismo em razão de uma paralisia infantil. No circo, experimentei o céu e o inferno, pois tínhamos épocas maravilhosas e outras péssimas. No novo trabalho, namorei um colega e tivemos uma filha, que batizamos com o nome de Ivone. Com os altos e baixos, e também devido a uma relação amorosa conflitante, resolvi sair do circo, romper com meu namorado e retornar à casa dos meus pais, pois assim poderia criar melhor a minha filha. Como meus pais eram agricultores, não tinham muitas terras nem condições financeiras para sustentar eu e a minha filha. Decidi então buscar trabalho em Ibirubá. Primeiramente trabalhei de babá e doméstica em algumas residências, logo conseguindo uma vaga no frigorífico Fleck, nos anos 50, pegando carona para retornar ao meu lar. Foi lá que, por acaso, eu e 2 colegas descobrimos um dos túneis que tinha o acesso no fundo da Sala Maria, através de uma porta pequena. Mais tarde, soube que ele ligava à casa do Dr. Brown, perto da praça. Era muito escuro e úmido, com revestimento de tijolos. Ficamos muito assustadas com a descoberta e mantivemos em segredo por medo de perder os nossos empregos. Foi numa dessas idas e vindas que um dia uma pessoa importante me ofereceu carona. Era o Dr. Brown, que parou seu carro e me pediu: "Quer carona, baixinha?" Eu, com o meu jeito espontâneo, prontamente respondi que sim. No trajeto contei que estava trabalhando no frigorífico, então ele pediu se eu gostava de trabalhar lá, se não era muito puxado por ser baixinha. Eu confirmei que era, mas tinha que aguentar, pois tinha uma filha para criar, relatando a experiência infeliz no circo. Após isso, ele ficou quieto por um instante e em seguida perguntou se eu queria trabalhar para ele. Eu questionei para fazer o que exatamente, daí ele explicou que precisava de alguém para serviços gerais na sua casa e também no Hospital Santa Helena, que era a propriedade dele e do seu cunhado, Dr. Arlindo Friedrich. Eu aceitei na hora, começando a trabalhar nos dias seguintes. Com meu estilo extrovertido, fui conquistando a confiança de todos, especialmente a dele. Eu era uma peteca deles, pois onde precisava alguma coisa, sempre me chamavam. Eles foram ótimos patrões, sempre me trataram com educação e respeito, além de pagarem bons salários, mas acabei descobrindo que o Dr. Brown tinha vidas paralelas. Maços de dólares empilhados em criados mudos, um quarto da casa sempre com a porta chaveada, uma garagem que somente os patrões acessavam, correspondências vindas do exterior, além de um depósito de medicamentos restrito a poucos funcionários do hospital.
foram coisas que começaram a me intrigar. Com o passar dos anos, fui adquirindo experiência na realização dos partos, como também conquistando cada vez mais a confiança do Dr. Brown, de tal maneira que ele começou a solicitar meus serviços de limpeza num laboratório subterrâneo, abaixo do depósito da farmácia do hospital. Confesso que quando desci pela primeira vez, ao ligar as luzes, me arrepiei dos pés à cabeça, ao ver prateleiras de ambos os lados com muitos vidros com fetos. Assustada, ao perguntar sobre tudo aquilo, levei um pitoco. Ele me disse que era coisa dele e que eu deveria cuidar do meu serviço. Então, pedi desculpas. No fundo do local havia uma entrada de um túnel que ligava à casa dos médicos. Foram 8 anos trabalhando no hospital, mas teve um parto que me marcou muito, pois vi nascer uma criança muito estranha, peluda, como um cachorro. Fui obrigada a confortar a mãe, mentindo que o recém-nascido tinha má formação e não teria resistido às complicações, mas na verdade o haviam levado vivo ao laboratório secreto. Provavelmente eles pesquisavam reprodução humana a partir daqueles fetos que vinham de lugares desconhecidos. Também trabalhei numa casa subterrânea, na residência do Dr. Brown, cuja entrada era através de um alçapão num dos quartos, com acesso muito restrito, que tinha 4 túneis com portas de ferro, além de paredes revestidas com tijolos e concreto. O primeiro túnel ia na direção da igreja evangélica, o segundo para os lados do laboratório Egler, o terceiro ao frigorífico e o quarto rumo à farmácia Saft. Não tive a oportunidade de ver os hóspedes, mas algumas vezes, limpando a casa, ouvi conversas em alemão com sotaque diferente, vindas daquele quarto. Mas não consegui compreender o assunto, pois falavam baixo e eu entendo somente o dialeto. Mais tarde, lá embaixo, cheguei a vê-los fazerem experiências médicas com corpos de mulheres. Na rotina diária, trabalhando com o Dr. Brown, ele me contou que quando estudava medicina em Porto Alegre, teve um relacionamento amoroso com uma jovem de sobrenome Capão, com a qual teve uma filha. Certo dia, manobrando o carro para tirar da garagem de sua casa, não viu a criança engatinhando e acabou a atropelando, causando a sua morte. Acidente trágico que deixou sua companheira transtornada, ao ponto de abandoná-lo. Foi então que ele retornou arrasado para Ibirubá, mas seus familiares entenderam as circunstâncias e o apoiaram, sugerindo que ele deveria levantar a cabeça, recomeçar a sua vida, talvez ir para o exterior e se especializar. Em seguida, ele foi para Chicago, nos Estados Unidos, onde conheceu, namorou e casou-se com a enfermeira Stephanie, pois trabalhavam no mesmo hospital. Mais tarde, como ela descobriu que era estéril, resolveram adotar 3 crianças, Albert, Nerissa e Francine. No entanto, as coisas não foram bem por muito tempo. Ele teria cometido erros médicos, resultando na morte de pacientes cujas famílias eram de posses e queriam justiça e até mesmo vingança, passando a persegui-lo, assim forçando-o a fugir para Ibirubá. Ele trouxe a esposa Stephanie junto, deixando os filhos com um familiar dela, em outra região daquele país. Teve uma vez que perguntei o que ele era da Eva Braun, mulher do Hitler, e ele me respondeu que era primo, que seu pai era tio dela. Aqui em Ibirubá ela chegou autoritária e arrogante, inclusive tivemos desentendimentos, mas logo depois ficamos amigas e confidentes. Ela me contou que amava o Dr. Brown, por isso havia se sujeitado a vir para cá, que não gostava daqui, pois achava o lugar um fim de mundo, e que tinha uma relação conflitante com os sogros. Às vezes ela chegava a pensar que estava sendo usada pelo marido, pois com o casamento deles, ele havia conseguido a cidadania americana, o que o ajudava no contrabando de dólares, condição ilegal que a incomodava muito. Ela revelou que ele era genioso e tinha também um hospital no Mato Grosso do Sul, além de grandes fazendas na divisa com o Paraguai, tudo para facilitar os contrabandos de dólares, ouro, joias, armas e obras de arte, usando até mesmo aviões, fazendo parte de uma facção criminosa internacional.
Ela foi empurrando com a barriga a situação até o momento em que descobriu uma traição amorosa dele aqui em Ibirubá, que a fez fugir e se vingar dele, retornando a Chicago e o entregando às autoridades americanas. Ele tentou impedi-la, mas não chegou a tempo lá, tendo de retornar às pressas para cá, forjando a morte para não acabar sendo preso. Eu fui chamada por ele, que me explicou a sua situação desesperadora, oferecendo dinheiro para matar um cachorro de estimação da família, mas recusei e disse que jamais faria aquela maldade, porque o animal era meu amigo, um pastor alemão de nome Rex. Foi então que ele me pediu quem poderia fazer o serviço, que ele pagava o que pedissem. Daí eu indiquei um amigo, que era jardineiro, de sobrenome Camargo, que aceitou fazer aquilo. Ele me contou também que estava sendo obrigado a inventar a morte para não ser preso pelas autoridades, para fugir dos caçadores de nazistas que estavam no seu rastro, de americanos revoltados que perderam familiares devido a erros médicos cometidos por ele, e também de companheiros do partido nazista que queriam resgatar dinheiro de negócios mal feitos. Deixou bem claro que, se eu contasse para alguém sobre essa tramóia dele, ele ia mandar me matar. Eu estava no velório e digo a todos que é bem como o povo conta até hoje, que foi restrito e aconteceu na casa dele. Ele estava sedado no caixão e seu cunhado estava monitorando o tempo do efeito da medicação, por isso olhava no relógio discretamente. Teve um momento em que o pastor pediu para as pessoas se retirarem, alegando que a família queria se despedir reservadamente dele, fechando as portas da residência. Foi então que fizeram a substituição, colocando o animal e uma estátua, que depois, no sepultamento, algumas pessoas ouviram o barulho de algo deslizando dentro do caixão. A causa da morte por intoxicação pela fumaça de um trator que eles estariam fazendo funcionar na garagem de sua casa fazia parte de um plano mirabolante, assim como o túmulo grande de granito sob a terra, para dificultar ao máximo que alguém abrisse e visse o cadáver do cachorro e a estátua. Os familiares dele me contaram que após a substituição ele ficou um tempo em observação na casa subterrânea. Após ficar sóbrio novamente, fugiu para um túnel que ligava na garagem de sua casa, onde entrou num caminhão verde-oliva que eu cheguei a ver saindo do local, o qual o levou para Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Ele ficou um período escondido naquela cidade, até baixar a poeira, comprando apoio de muitas pessoas por lá, que facilitaram a sua fuga ao Paraguai. Chegou a fazer algumas viagens de negócios para São Paulo, sendo visto por alguns ibirubenses. Mas antes de sair do Brasil, ele fez 3 cirurgias: plástica no rosto, implante capilar e alongamento nas canelas, adotando uma nova identidade. Quanto aos túneis, ele me falou que eram para a proteção de seus familiares e amigos, que foram feitos secretamente antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Explicou que antigamente, durante a colonização, Ibirubá e região sofria com ataques de bandoleiros, que saqueavam casas e sítios. Mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, as famílias alemãs eram perseguidas pelos militares devido à repressão do governo de Getúlio Vargas. Ele se resguardou de falar, mas após esse período, eu creio que teriam surgido outros ramais de túneis para esconder bens contrabandeados e nazistas fugitivos, pois ele tinha cúmplices em Ibirubá, entre eles o padre Chico. Eu conheci bem o pedreiro Josézinho, e podem ter certeza que é verdade o que ele contou sobre os túneis, pois sempre foi um homem sério, honesto e trabalhador, tanto é que confiaram nele para ajudar nessa obra secreta. A olaria no interior do município foi comprada pelo dentista Egon Sommer, justamente para levar a terra e fabricar os tijolos. O assassinato da professora Irmintraut Sommer, bem como o sumiço do guarda Pixin, podem ter sido queima de arquivo. Tomara que um dia a polícia possa esclarecer esses crimes, assim deixando as almas deles descansarem. Soube que o túmulo do Dr. Brown foi aberto e tinha a alçada de outra pessoa dentro, conforme uma perícia policial.
mas suspeito que tiraram os restos do Rex e colocaram o cadáver do Pixin. Será que não estão usando os túneis hoje para outras coisas proibidas? Por que a polícia não investiga de quem é realmente aquele cadáver que está naquele túmulo? Por que ninguém consegue entrar na propriedade dos Brown e Friedrich, abrindo os túneis e esclarecendo tudo de uma vez? Eu cheguei a receber algumas cartas do Dr. Brown vindas do Paraguai, logo após ele ter fugido para lá, relatando que estava muito bem e que sentia muitas saudades daqui. Fiquei sabendo por amigos que ele esteve visitando sua irmã Erna em Ibirubá no ano de 1983 e que teria morrido no final dos anos 90 num acidente de avião naquele país. Após a fuga do Dr. Brown, no ano de 1964, eu lembro que veio um casal estrangeiro atrás dele no hospital. Daí expliquei que ele havia morrido. Infelizmente, logo depois, tive uma trombose nas pernas, que me deixou numa cadeira de rodas, sendo aposentada pelo Dr. Arlindo Friedrich. Foi então que minha filha Ivone me levou para morar em Cruz Alta, nos fundos da sua casa, para assim eu ficar perto dela e receber os seus cuidados. Sou muito grata aos saudosos médicos Brown e Friedrich pela oportunidade que me deram e por tudo que vivi em Ibirubá, cidade que eu tanto amo e onde conquistei amizades muito queridas. Espero ter ajudado e que esses túneis ainda possam ser aproveitados para o turismo. A verdade vem à tona, o depoimento chocante de Gislaine sobre a viúva do Dr. Brown e os túneis secretos de Ibirubá. No mês de julho de 2006, na estação rodoviária de Passo Fundo, eu conheci a senhora Stephanie, que era a viúva do Dr. Frederico Ernesto Brown. Na ocasião, eu estava retornando a Ibirubá, vinda de Marau, onde havia visitado uns parentes. Naquela época, tinha que desembarcar em Passo Fundo e pegar outro ônibus. Foi então que, caminhando pelo local, me deparei com uma senhora idosa e franzina que estava sentada num dos bancos. Ela educadamente me cumprimentou e perguntou para onde eu estava indo. Prontamente a cumprimentei e respondi que estava indo para Ibirubá. Ela demonstrou surpresa e disse que tínhamos o mesmo destino, me convidando para sentar ao seu lado. Ao sentar-me com ela, perguntei quem ela era e se tinha parentes em Ibirubá. Foi então que ela se apresentou, dizendo que era enfermeira americana de Chicago e viúva do Dr. Brown, mas que atualmente estava morando no Rio de Janeiro, pois assim ficava mais fácil para ela lidar com o inventário. Após me apresentar, ela disse que iria me chamar de Fia, justificando que havia simpatizado comigo, pois eu era uma moça querida e podia ser sua filha. Em seguida, chegou o nosso ônibus, sentamos juntas novamente. Continuamos a conversa e durante a viagem ela relatou muitos fatos da sua vida, entre eles como conheceu o Dr. Brown, da relação conflitante com as filhas e da herança multimilionária deixada pelo seu marido, o que a motivou a largar tudo nos Estados Unidos para poder reivindicá-la aqui no Brasil. Ela explicou que o conheceu num hospital de Chicago, onde eles trabalhavam e se viam com frequência. Namoraram, casaram e mais tarde, como ela descobriu que era estéril, resolveram adotar 3 crianças, Albert, Nerissa e Francine. Como eu sempre ouvia a lenda da misteriosa morte do Dr. Brown, que falava do sepultamento de um cachorro, aproveitei a oportunidade e perguntei se era lenda ou fato. Sem qualquer receio, a senhora Stephanie me contou que era fato e como tudo aconteceu, que todos foram enganados, que se tratava de mais uma farsa do seu esposo, que ele estava fugindo das autoridades americanas em razão de denúncias graves de contrabando de dólares contra ele. Inclusive, ela acrescentou que colocaram uma estátua junto com o cadáver do cachorro no caixão, para dar o peso equivalente de uma pessoa, que ele era genioso e acabou fugindo para o Paraguai, onde recomeçou a vida dele, com outra identidade, não tendo mais contato com os familiares, pois após descobrir uma traição amorosa dele, ela também o denunciou para se vingar. Destacou também que os túneis foram idealizados por ele e alguns comparsas,
e que serviram de rota de fuga para nazistas, além de esconderijo de dólares, ouro, joias, armas e obras de arte, tudo fruto de contrabando. Ela também contou que sofreu um atentado no Rio de Janeiro, quando alguns bandidos invadiram seu apartamento, mas ela conseguiu fugir, tudo para intimidá-la, manterem na calada e também resgatar dinheiro de negócios mal feitos com seu marido. Teve um momento durante a viagem e a conversa que percebi que ela estava com uma mão queimada. Ao questioná-la sobre aquele ferimento, ela explicou que havia se queimado com uma vela durante uma reza, na qual acabou cochilando ao pedir que Deus lhe protegesse e que tudo desse certo logo com relação aos seus direitos da herança. Chegando a Ibirubá, a convenci que era necessário fazer um curativo, levando-a até um posto de saúde. Foi então que ela me convidou para ser sua acompanhante na cidade. E eu aceitei, deixando-a na antiga pousada central, onde costumava se hospedar quando vinha para cá. A partir do outro dia, durante cerca de uma semana, comecei a conduzi-la a vários lugares. Fórum, prefeitura, advogado, bancos e parentes, ouvindo muitas histórias em detalhes. Teve um dia que fomos almoçar numa lancheria, onde ela pediu uma sopa. Perguntei por que não se alimentava corretamente, e ela me respondeu que precisava economizar, pois não sabia quanto tempo ia durar aquela busca pela herança. Que não podia contar com a ajuda das suas filhas, pois estavam de mal, que eram bravas e que tinham se desentendido com ela na partilha dos bens. Contou também que as filhas dela faziam doações ao lar do idoso de Ibirubá, o que me deixou surpresa, pois elas não cuidavam da mãe idosa, deixando-a jogada pelo mundo, muitas vezes passando fome e frio. Em seguida, ela disse que precisava muito da minha ajuda para fazer uma retirada de dinheiro do Banrisul e também um depósito no Bradesco, do valor de uma desapropriação de terras, pois o banco não aceitou devido à sua idade avançada, pois já tinha mais de 80 anos. Portanto, ela pediu se eu poderia ser sua tutora, pois confiava muito na minha pessoa. Então, realizamos as operações bancárias. Novamente falei que ela deveria se alimentar bem, pois precisava cuidar da sua saúde e que tinha dinheiro para isso. Ela me agradeceu por tudo e disse que antes de retornar ao Rio de Janeiro, iria me dar uma gorjeta por toda a ajuda recebida. No outro dia, fui na pousada e me informaram que ela tinha ido embora. E foi às pressas, sem se despedir de mim e acertar a gorjeta. Ao pagar a hospedagem, falou que estava correndo risco de vida, pois bandidos descobriram que ela estava em Ibirubá. Fiquei muito triste quando soube do falecimento dela em 2009. Também tive a notícia que ela não conseguiu receber a sua parte da herança, pois a justiça liberou somente no ano seguinte à sua morte. Portanto, para suas duas filhas, já que o filho Albert também havia falecido. Estou torcendo para que as autoridades competentes esclareçam de quem é o cadáver que está no túmulo do Dr. Brown, pois provavelmente os restos mortais do cachorro foram substituídos. Também quero muito que os túneis se tornem turísticos, pois podem projetar Ibirubá a nível mundial. Professora Gessi é mais uma testemunha ocular dos túneis do frigorífico. Eu trabalhei 2 anos na refinaria do frigorífico Fleck, de 1958 a 1960. Nos fundos da empresa havia uma tampa de madeira arredondada no chão, que eu e 2 colegas resolvemos abrir por curiosidade, mas escondido, pois era expressamente proibido acessar lá. Foi lá que nos deparamos com um túnel que seguia na direção do Mato do Gabi, passando por baixo da rua General Osório, cerca de 4 metros de profundidade. Para descer, havia uma escada de tijolos maciços, assim como o revestimento do túnel, que era num formato quadrado. Percorremos cerca de 200 metros, até que vimos outra escada, pela qual subimos e saímos num suspiro, tipo um poço, avistando algumas corticeiras, o potreiro e o frigorífico. Acredito que o túnel seguia para dentro do mato, mas havia um bloqueio. Esses túneis podem tornar Ibirubá uma cidade turística, portanto, devem ser abertos e restaurados logo.
Os túneis secretos de Ibirubá não são lenda, Sr. Hermes viu e lembra dos túneis. Ele tem 70 anos de idade e é segurança de agência bancária. Foi uma experiência muito interessante. E a gente tinha um convívio com o Dr. Friedrich na época lá. Eu e o meu pai, a gente fazia as jardinagens para ele, né? Daí, sem malícia, sem nada, porque ele era completamente inocente, a gente não sabia da razão da verdade que acontecia. Eu e meu pai trabalhava para ele. Daí, como a gente cuidava dos jardins e da própria casa mesmo, um dia a gente acabou conhecendo o túnel. Na verdade, essa ligação que vai até o Hospital Santa Helena, que depois a gente acabou descobrindo que tinha várias extensão, né, várias ramificações na cidade, né? Daí o meu pai era muito amigo dele e ele mostrou para nós. Que ano era mais ou menos o seu Hermes? Foi mais ou menos 64, 65, eu não tenho bem certeza. Sim. Mas era por aí, eu tinha uns início dos 60, por ali. Início dos anos 60. Aí, talvez 63. Mas enfim, daí a gente começou a ter mais como é que se diz, um conhecimento do túnel. O túnel era bem grande. Como era o acesso? O acesso era uma escada normal, assim. Era dentro da casa? Era dentro da casa, no fundo, com vários degraus feitos de madeira, né? Daí tu descia e chegava lá embaixo. Deveria ter uns 5, 6 degraus, talvez mais, né? Feito com tábua normal, assim, né? Ali eram várias casas, né, seu Hermes? Ali, em qual delas era exatamente? Eram várias casas, a da esquina era a principal. É o casarão na esquina? O casarão na esquina. E outras ao lado, né? As outras do lado, tudo tinha as ramificações, né? Dali... E vocês entraram pelo... Qual delas exatamente? Nós entramos na principal, que era a da esquina. Ao casarão, sim. O casarão. E dali para baixo, indo na direção do Santa Helena, tinha as ramificações, né? Mas de volta para casa dos parentes dele, que o senhor citou os nomes que eu não lembro. Sim. Ali também as ramificações eram grandes, né? Ele era bem extenso, podia caminhar bem à vontade dentro. Ele era forma de forno de barro. Como as pessoas faziam os fornos de barro antigamente para fazer o pão, né? Sim. Ele era dessa forma, né? Até nessa disposição, né? Assim, né? Isso, arredondado. Ele tinha umas chapinhas de ferro, mais ou menos assim, que sustentava aquilo lá, e era com tijolo colocado por cima, né? Era uma estação grande, dava tipo quase 2 metros de extensão, né? Dava para caminhar bem à vontade. E vocês dois foram longe? Nós fomos longe, mas não conseguimos chegar até o hospital, né, na época. Sim. Eles não levavam, eles conversaram com a gente e dali voltamos, não forçar um pedaço. Mas era limpo e claro, podia ir bem tranquilo. E as ramificações daí? As ramificações dele ia para o posto odontológico, que é hoje, né? Subia para o lado da Ibirubacara, veículos de peças ali por baixo, tudo, né? Daí ia para cima. Pro lado onde tem a misa ali, né? Tinha misa na época, sim, agora ainda tem, né? Mas as ramificações dele se estendiam por todos os lados da cidade. Ia para o posto odontológico, que eu falei antes, e aquela extensão do frigorífico. Tanto é que, muitos anos depois, eu fui trabalhar no frigorífico, que era a antiga IBI, né? Um vigilante do banco, que teve um banco lá, um banco meridional, e o pessoal comentava bastante. Porque teve uma época em que o frigorífico começou a ter um problema financeiro, e que eles atrasavam muito os pagamentos para os funcionários, né? E eles estavam dentro do quadro do frigorífico, aquele pessoal, que era responsável, e eles sumiam de repente, lá de dentro. Daí a ramificação ia até lá, eu acho que eles subiam por dentro e saíam lá em cima, né, no outro lado lá, viu? na frente da praça. Teve várias coisas que aconteceram ali. E o chão era revestido também? Não era revestido, mas era duro, piso. Tinha um bruto daí? Eu acho que tinha um bruto, acho. Não era um revestido assim com cerâmica, não, né? Mas tinha um bruto. E na época o senhor tinha com que idade, mais ou menos? Eu tinha 10 anos nessa época. 10 anos. Eu me lembro bem disso aí. E isso lhe assustou? Como é que foi? Não, mas eu era criança, pra mim era curiosidade, né? Com 10 anos já, aquilo ali pra mim, eu não tinha visto nem em filme direito aquilo ali ainda, né? E seu pai comentou mais alguma coisa sobre isso? O meu pai, na verdade, comentou bastante sobre isso, mas depois de um tempo ele parou, talvez porque tenha sido aconselhado pelo próprio Dr. Freire mesmo, para não expandir, né? Porque na época ali era difícil a convivência do moreno com os alemão, né? Sim. Os alemãos tinham uma certa... eles se afastavam, né? Então
como nós se dava bem com eles, não, a situação não se alongou. O meu pai não expandiu aquilo. Ninguém falou mais, ficou quieto. Ficou quieto, guardou esse segredo, digamos. Ele guardou o segredo, né? Como a gente, na época ali, a gente tinha poucos recursos, a gente precisava trabalhar, né? A cidade era pequenininha, né? Antiga, General Osório, na época ali, depois se tornou Ibirubá. O serviço era difícil, o ganha-pão, e tu tinha que se agarrar onde saía, né? E respeito também, né? A privacidade, né? Exatamente. Das pessoas, das famílias. Respeito, daí tu tinha que ter a confiança do teu patrão, no caso, certeza. Né? Até houve um fato que eu também lembrei agora. Eu quebrei o meu braço, num acidente um dia, e aí o Dr. Freire fez todo o tratamento para mim, me deixou bom, sabe? Ficou legal. Não tivemos despesa nenhuma, sabe? Ele era um médico bom, assim, nesse sentido. Daí... Deixou o legado dele, né? Ele deixou um legado bom em Ibirubá, não dá pra dizer que não, porque a pessoa, quando faz coisa boa, é um médico que foi conceituado na época, né? Depois tinha o Dr. Eurico também, que eram dois no mesmo tempo, né? Mas aquele homem, ele era uma pessoa boa, sabe? Então, se tinha alguma coisa que eu não sei, né, dentro da situação toda, aí, isso aí não tem como revelar, não, eu não vi. Né? Mas que o túnel existe mesmo. Tá ali. Testemunho ocular, né? Limpo e claro, eu vi. Né? Limpo e claro. Né? E depois com essa reportagem reacendeu das suas memórias. Voltou tudo. É verdade. Eu vou falar um pouquinho ali quando eu trabalhei de 87 a 91 na Ibirubacar. Sim, pode falar, bem tranquilo. O túnel passava dentro da Ibirubacar. Daí o diretor lá, que era o Biga na época, lá nosso patrão, a gente tinha um salão de festas. Daí um dia nós entramos no salão de festas lá, no início lá que eu comecei a trabalhar em 87 a 91. Ele disse, olha, eu tenho uma bifurcação aí do túnel do Ibirubá, na época ali. Diz ele, eu vou usar para mim guardar peça. Eu vou fechar ele. Mas ninguém deu muita importância, né, sabe? Porque ninguém sabia segredo de ninguém, né? Porque o pessoal ali era tudo novo, na época ali os mais antigos sabiam, né? Mas não se manifestavam. Mas o túnel cruzava ali, limpo e claro. Embaixo. E ele ainda comentou com vocês. Ele comentou e nós fomos olhar, ele fechou lá e como nós trabalhávamos trocando peça de carro no chapeamento, daí ele pendurou as peças, mandava vir de São Bernardo do Campo, né, da Volkswagen, e daí a gente pendurava as peças lá embaixo. E o que acontecia? Como ele trancou a saída de ar de um lado e outro, para passar dava para passar. As peças enferrujavam, daí tu tinha que tirar as peças e tratar elas para depois poder colocar nos carros. Também era uma coisa, né? Não deveria ser daquele jeito, né? Mas a gente tratava as peças para colocar nos carros. Mais uma experiência que o senhor teve daí, né? Dentro do túnel, limpo e claro, né? Ele está lá até hoje, né? Aquele salão de festa, talvez ele tenha fechado, não sei. E também revestido de tijolos. Revestido de tijolos. Mesma coisa. Mesma coisa. Grande. Ele disse, com o meu Fuca eu ando aí dentro a hora que eu quiser. Na época. Daí ele descia, passava embaixo do prato pronto ali, que tinha um restaurantezinho ali, né? E ia embora até pra praça lá, né? Então essa ligação era extensa em Ibirubá. E tá tudo lá, provavelmente, né? Tá tudo do mesmo jeito, porque naquele lugar ali não foi mexido. Onde foi mexido era onde era a casa do Dr. Freire, né? Aquela esquina toda ali, que ali eu acho que era o ponto crucial ali, dali que saía da ramificação, né? Era o epicentro, provavelmente, né? Provavelmente sim. O epicentro dos túneis, né? E isso aí eu acredito que tenha sido feito numa época em que o olho azul era o comando no nosso município. Vou falar desse assunto agora para ti, para vir à tona que eles não deixavam o brasileiro, o moreno, entrar no município. Então, quando foi feito o túnel, eu acredito que não tinha pessoas desse tipo de cor, assim, né, no município. Daí eles puderam fazer livre à vontade, no caso, né? E não foi a público, porque a ramificação dessa não se faz da noite por dia, né? Imagina quanta terra, né? Imagina isso aí. Meu Deus, né? Quanto trabalho, quanta terra, né, seu Hermes? Muito trabalho, né? Provavelmente eles consumiam a terra. Bom, como tinha muito mato, era pequenininho o lugar, né? Eles conseguiram fazer, mas eles já tinham o plano, né? Eles já tinham, com certeza eles já tinham o projeto deles, né? Projeto antigo, né? Antigo. Para fazer uma planta, um desenho, né? Que é uma pena que não dá para mostrar publicamente hoje, né?
chegar e dizer, olha aqui, ó, limpo e claro, ó. Mas vai chegar o momento. Mas eu espero que chegue, eu quero estar junto. Tá muito próximo. Mas... Que experiências incríveis o senhor teve, né? Eu nos meus 10 anos... Em 2 locais, né? Eu tive em 64, 65 e daí depois, de 87 a 91, que eu fui mais fundo, mais para dentro ali, né? Pro lado do Santa Helena, lá, antigo Santa Helena Hospital. A gente não foi mais que a metade, eu acho. Imagina também, né, senhor, a questão da iluminação. Era bem complicado. Do ar também, né? Do ar também. Ali tinha uma situação em que o povo comentava, nos meus 17, 18 anos, eu estava no quartel, ainda me lembro, que o hospital central era aquele, né? Daí baixava muitas pessoas lá, e daí no último piso de cima, eles escutavam barulhos, né? Me falaram na época que poderia ser fantasma, mas fantasma não existe, né? E depois foi achado lá, acharam fetos lá, e situações assim que não veio a público também, que eu acho que faziam experiência com isso, né? Teve outros relatos, né? Que dão conta de um laboratório. Exatamente. Um laboratório subterrâneo secreto. De um laboratório secreto. Com muitos fetos em vidros. Isso, experiência, exatamente, né? Isso aí é uma coisa que o povo comentou muito, né? Aí depois ficou tudo quieto, não falaram mais. Sim. Eu acredito que o laboratório funcionou bastante tempo. Mais pessoas viram, realmente. Isso. Testemunharam esse tal laboratório. Esse pessoal ali que morava mais próximo, ali até muitos já não existem mais agora, eles comentavam muito que alguma coisa teria que ter. Mas o povo não dava aquela importância, né? Sim, eram outros tempos. Não tinha noção, né? Outros tempos, né? Outros tempos, outras preocupações, né? As pessoas, né? Muitas preocupações da época. Sim, nossa. Porque o mais abastado, tudo bem, sempre viveu bem tranquilo, né? Mas o pequeno sempre corria atrás para conseguir o trabalho, o alimento. O ganha-pão, né, senhor? Isso, o ganha-pão, exatamente. Então, eu acredito que eles usaram bastante o nosso município para fazer experiência de muita coisa, né? E até para esconder algumas coisas importantes, né? Planos, projetos obscuros, né? Deveria ter muito projeto obscuro da época ali em que o povo não chegou a ter o conhecimento. Porque na época ali, como eu falei, que o município era fechado, né, ele era controlado, as entradas não eram cuidadas para que entrasse quem quisesse, né? Só deixavam entrar quem eles quisessem na época, né? Como o município era pequeno, era fácil de fazer. É verdade, né? Daí depois foi se expandindo, a cidade foi crescendo. Bodoso revela a descoberta de 2 túneis escondidos. Na década de 1970, quando eu tinha 17 anos, hoje sou com 68, entrei 2 vezes naquele túnel que ficava atrás da casa do Dr. Arlindo Friedrich, no entorno da Praça Central. A entrada era nos fundos da casa dele, num lugar bem discreto. À direita havia um portão de ferro e por ali a gente entrava. Fomos lá para fazer um concerto num aquecedor de água ligado ao fogão a lenha, conhecido na época como Termeron. Fui eu e o finado Gomercindo Dornelles que fizemos o serviço. Naquela época a gente nem dava importância para essa história de túnel ou mistérios. Não se falava nisso e eu mesmo nem sabia de nada. Lá dentro lembro que o túnel tinha 2 caminhos. Um seguia em direção ao casarão do Fiorindo Servieri e o outro ia na direção do que hoje seria o posto da Cotribá, mais ou menos por ali, pelo que eu me lembro. Mais tarde, já depois dos meus 20 anos, entrei novamente em outro ponto desse túnel. Foi nos fundos da antiga Ibirubacar. Naquele tempo ainda não existia aquele prédio pequeno que hoje tem lá. Achei um portãozinho de ferro escondido e trancado, mas sem cadeado. Abri e entrei. O túnel tinha aproximadamente 1,20 m de largura por 1,5 m de altura. Era bem estreito. Quando eu estava saindo de lá, o dono me viu e veio bravo. "O que tu tá fazendo nesse túnel aí? Não é para entrar aí." Me xingou e disse que eu nunca mais era para voltar ali. Depois disso começaram a circular histórias sobre o Dr. Brown, aquelas conversas de corredor. Minha mãe, que foi secretária do Dr. Arlindo Friedrich, também me comentava que no antigo Hospital Santa Helena existia uma sala secreta onde faziam experiências com fetos. Teve também um outro caso, lá na casa que era do Seno Mining. Uma vez a gente entrou, tirou uns tijolos, jogou uma alavanca para dentro de um buraco
e ela simplesmente sumiu, indo na direção do Bradesco, por ali. Então é bem possível que ainda existem vários acessos escondidos. O que lembro bem é que no fundo da casa do Dr. Arlindo Friedrich tinha uma escada para descer, e na época não havia nenhum obstáculo. A gente entrou, mexeu nos canos antigos, de manilha de ferro galvanizados. Tivemos até que fazer rosca lá embaixo, porque estava tudo podre e tivemos que trocar. Bom, é isso que eu vi e o que eu posso afirmar com certeza absoluta. A fascinante descoberta de Nestor Krames que reacende mistérios em Imbirubá. A edição de outubro de 2019 da revista Enfoque trouxe um importante relato do construtor Nestor Luiz Krames, 60 anos de idade na ocasião. Ele veio a falecer em Imbirubá aos 63 anos de idade no dia 7 de maio de 2022. No início dos anos 90 eu fui contratado para fazer uma reforma e colocar um telhado na antiga empresa de carros Ibirubacar, onde desapareceu o guarda Neucindo Dias dos Santos, o Pixim. Durante os trabalhos naquele local, me chamou a atenção uma tampa de concreto no chão, na parte dos fundos. Ao levantá-la, com a ajuda de alguns colegas, desci cerca de 4 metros de profundidade, percebendo que tinha 2 túneis. Um deles ia na direção da livraria FAI e o outro rumo à lotérica, no qual caminhei por um trecho, tendo a sensação de sufocamento, que me fez retornar, mas percebi que o túnel continuava e tinha cerca de 2 metros de altura. Naquele momento cheguei a pensar que ia encontrar o cadáver do Pixim. Tomara que abram logo todos esses túneis e façam turismo, pois vai ser muito importante para Ibirubá. Segredos trancados, o depoimento da ex-empregada dos Brown, Iricema Ana Reis Grohe, 85 anos de idade, confeiteira aposentada. De 1954 a 1957 fui empregada doméstica do Sr. Alfred Brown e de sua esposa, Amália, pais do Dr. Frederico Ernesto Brown, e eu morava em um dos quartos da residência deles, que ficava em uma casa de alvenaria nos fundos daquela casa centenária de madeira, localizada em frente ao palco da praça. O que mais me chamava a atenção era o fato de a dona Amália manter um dos quartos sempre trancado. Esse quarto ficava numa parte ampliada da casa. Além disso, muitas vezes eu a via levando pratos de comida e jarras de água para lá, sempre depois das refeições. Eles eram patrões sérios e muito reservados, e as empregadas não tinham autorização para entrar naquele quarto, e nem na garagem. Por isso, eu e outras empregadas apelidamos os 2 locais de o quarto e a garagem dos segredos. Uma vez, enquanto ela arejava o quarto, consegui espiar e vi alguns móveis, um tapete e também uma argola no chão. Certamente era um alçapão que dava acesso a um túnel, que servia de esconderijo para alguém. Ex-funcionária revela túnel secreto no porão do antigo hospital Santa Helena. Glaci Grave de Campos, 61 anos, atendente de farmácia. Eu trabalhei por 18 anos na farmácia do antigo hospital Santa Helena. Na época, nos anos 80, o depósito ficava no porão. E uma vez, quando fui buscar caixas de soro, percebi que havia um alçapão num canto. Eu já tinha ouvido falar que existia um laboratório e um túnel secreto lá, e por curiosidade, ao levantar o alçapão, vi que realmente havia mais coisas lá para baixo. Logo na descida tinha um lance de escada, por onde eu desci. Lá embaixo deu para ver que realmente tinha um túnel que seguia em frente. Logo, ao caminhar por esse túnel, ouvi minha patroa me chamando. Ao retornar, fui flagrada por ela, que me xingou e mandou que eu saísse dali urgente, dizendo que os donos haviam proibido entrar lá e comentar sobre aquilo. A descoberta inesperada durante um serviço de reforma, Luiz Eduardo dos Santos, 38 anos de idade, soldador. Quero deixar o registro do meu relato sobre um alçapão que encontrei durante um trabalho num casarão que, posteriormente, soube ter acesso aos túneis. Isso aconteceu quando eu ainda era jovem, por volta dos 16 anos, início dos anos 2000. Na época, eu trabalhava com lixamento de assoalhos e também parquet
em residências. Estávamos trabalhando em um antigo casarão localizado na esquina da praça, onde hoje existe um prédio grande. Eu operava a máquina de lixamento grande, enquanto meu cunhado, que infelizmente já faleceu, fazia o acabamento nos cantos com uma lixadeira menor. O assoalho daquela casa era novo, resultado de uma reforma recente. Lembro que o proprietário era um paulista, dono do frigorífico Ibi, que havia adquirido a residência. O piso era de pinos, uma madeira bem macia, o que gerava muita poeira durante o serviço. O cômodo onde trabalhávamos era pequeno, quase um quartinho, e tinha um armário embutido em uma parede que acompanhava a escada de concreto que levava ao andar superior. Após o lixamento, como de costume, iniciamos a limpeza geral do ambiente, incluindo as paredes e todos os cantos, para evitar que a poeira prejudicasse a aplicação do acabamento final. Durante essa limpeza, precisei entrar no armário embutido para bater o pano nas paredes internas. Foi quando percebi que havia 2 ou 3 gavetas. Retirei as gavetas para limpá-las melhor, virando-as de cabeça para baixo para remover a poeira. Na última gaveta notei uma tampa de madeira laminada, bem fina, já arqueada e ressecada pelo tempo. Ela estava mal encaixada, meio atravessada. Quando puxei a tampa, ela saiu com facilidade e, para minha surpresa, revelou um buraco considerável. Naquele momento, levei um susto. Era um espaço profundo, de onde saía um vento fresco. Na época, nem se falava em túneis em Ibirubá. Esse tipo de assunto sequer era comentado. Fiquei intrigado e chamei meu cunhado, que estava na garagem pintando os rodapés. Levei-o até o local e mostrei-o o buraco. Ele olhou, percebeu o vento saindo de lá e disse: "Bah, que loucura isso aí! O que será que é isso?" Como naquela época não tínhamos celulares com lanterna e também não levávamos lanternas para o serviço, não conseguimos examinar melhor o interior. Meu cunhado então falou: "Homem, fecha isso aí, coloca as gavetas de volta e vamos ficar quietos, senão os donos vão achar que estamos mexendo nas coisas deles." Foi o que fizemos, fechamos tudo, recolocamos as gavetas e seguimos com o serviço. Depois disso, passaram-se muitos anos e sinceramente acabei esquecendo desse episódio. No entanto, com o surgimento das reportagens e os diversos relatos recentes sobre os túneis e passagens subterrâneas em Ibirubá, essa lembrança voltou com força. Aos poucos fui ligando os fatos, relembrando o que vi naquele dia e decidi contar. Deixo aqui esse registro como testemunho ocular de algo que presenciei. Guardei essa lembrança comigo durante todos esses anos. Hoje, tenho a convicção de que realmente havia algo escondido ali. Tenho muita curiosidade em saber o desfecho de toda essa história. Sempre tive vontade de descobrir o que existe no subterrâneo de Ibirubá. Vamos em frente. Leonilda Brunieri, a sobrevivente dos túneis nazistas de Ibirubá. O depoimento de Leonilda Brunieri, uma sobrevivente de um período sombrio da sua infância, revela uma conexão intrigante entre sua vida e os túneis de Ibirubá. Em 6 de dezembro de 2019, ela veio a Ibirubá para revisitar locais e compartilhar suas memórias de 1957 a 1961, época em que viveu com uma família alemã. Sua iniciativa foi impulsionada por uma reportagem do programa Fantástico da Rede Globo de televisão, exibida em 6 de outubro de 2019, que abordava a existência desses túneis na região. Nascida em 1952, Leonilda foi abandonada pela família biológica e acolhida por alemães na Vila Lajeado Leão, interior de Tenente Portela. Essa família, segundo ela, frequentemente ia a Ibirubá e era recebida na casa do Dr. Frederico Ernesto Braun. Leonilda recorda-se de acessos internos e externos aos túneis nessa residência, onde ouvia conversas sobre política em alemão e via a movimentação de pessoas importantes. Ela inclusive visitou um sobrinho do Dr. Braun, relembrando interações e o apelido de Nininha, que ele lhe deu. Seus relatos incluem descrições perturbadoras de um extinto frigorífico, que seria uma saída dos túneis. Ali ela observava movimentações estranhas, uma caldeira e ouvia gritos de socorro.
o que a fazia crer que pessoas eram castigadas e talvez exterminadas. Leonilda também reconheceu, por meio de fotografias, vários moradores ilustres de Ibirubá, que circulavam nos túneis. Entre eles estavam o farmacêutico Alfred Braun e seu filho, o Dr. Frederico Ernesto Braun, o padre Franz Hummler, padre Chico, Elizabeth Krebs, ex-dona do Hospital Santa Helena, além da enfermeira anã Francisca Schofer, a Cici. Ela descreveu grandes espaços nos túneis, onde avistou símbolos nazistas e caveiras, além de uma sala com armas e saídas de emergência com motos. Um dos momentos mais chocantes do seu depoimento é o encontro com o oficial da SS, Paul Hasser, a quem ela descreve como um segurança. Leonilda relata ter espiado uma sala nos túneis e encontrado uma fileira de corpos, sendo em seguida agredida e ameaçada por este homem. Ela também afirma ter reconhecido os rostos de Adolf Eichmann e Joseph Mengele. Eichmann em Tenente Portela e Mengele em Ibirubá, este último em um laboratório subterrâneo. Além disso, Leonilda alega que Adolf Hitler teria visitado a região, participando de reuniões em Blumenau, Tenente Portela, também Ibirubá, onde ela o teria visto. Em 1961, aos 9 anos, Leonilda conseguiu escapar da família alemã em Tenente Portela. Após a fuga, ela enfrentou dificuldades, mas a superou com resiliência. Atualmente, Leonilda planeja retornar à região para, quem sabe, acessar os túneis e confirmar detalhes de sua história, como, por exemplo, o sobrenome daquela família alemã. Seu testemunho é fundamental para lançar luz sobre esses eventos e assegurar que essas memórias sejam reconhecidas e compreendidas. Confira a seguir um compacto da sua entrevista na Rádio Cidade 104.9 FM de Ibirubá, realizada pelos jornalistas Andrei Grave e Clovis Messerschmidt, numa live em 6 de dezembro de 2019. Até na verdade, podemos dizer que a senhora é uma sobrevivente do trabalho escravo dos túneis nazistas de Ibirubá, né, dona Leonilda? Eu cheguei a essa conclusão, assim, buscando, assim, né, lá atrás, assim, pensando muito na minha infância, né, assim, e cheguei a uma conclusão, digamos, concreta, que eu sou uma sobrevivente, sim, né, porque eu vi gente morrer na minha frente, né, não sei porquê, mas, e diante dos acontecimentos, assim, do que as pessoas que estavam junto comigo ali, coisa e tal, me falavam, eu era, se eu abrisse a boca, digamos, eu era a próxima, né? Sim. Eu fui uma menina abandonada, digamos, né? Eu fui abandonada e daí eu cheguei na casa dessa família de alemães que tinha lá em Tenente Portela, né? A senhora comentou. Eu fui parar, trabalhar, sei lá o que, nessa família de alemães. Com seus 6 aninhos de idade. Com meus 6 aninhos de idade. 6 aninhos e um pouco, talvez. Sim. Um pouquinho, né? E ficando lá nessa casa, né, nessa família... Era no interior de Tenente Portela. No interior, que eu tento Sim. todos os dias refazer aquele trajeto lá, né, da onde a gente saía daquele lugar, lá daquele sítio, digamos, Sim. que a gente vinha para cá, para Ibirubá, de jardineira. Então, é um lugar bem afastado. Na época era muito mato. Era muito mato, né? Essa moradia, essa casa, uma casa muito ampla que recebia muita gente daqui, lá. Sim. Então, eu fui morar naquela casa lá, a princípio cuidar de criança, né? Cuidar das crianças dessa família de alemães que tinha. E só que não foi cuidar das crianças, eu fui além. E essa família dizia que a senhora havia sido abandonada pela sua mãe? Sim, eles diziam que eles tinham me achado, abandonado. Essa família de alemães viajavam para cá, de jardineira. Viajavam para Ibirubá de jardineira. E eu ia junto, porque eu fazia um trabalho assim, eu carregava coisas para eles, né? Tanto lá no casarão, onde eles moravam lá fora, como aqui, eu carregava assim sacos de
mantimentos, coisas assim que se produzia lá no sítio, né? Lá nessa então morada. vocês vinham abastecer os túneis aqui? Sim, nós vinha, porque essa família, na época eu não tinha noção, mas agora, buscando lá atrás, né, eu cheguei à conclusão que essa família fazia parte desse pessoal todo, né, dessa gente toda. Tem uma lembrança muito clara, assim, né, na minha memória, que lá dentro daquele túnel que a gente transitava, que eu carregava coisas, né, tinha assim na direita, assim, na minha direita tinha uma entrada, tipo uma porta, tinha uma entrada onde que eu levava mantimentos para dentro ali, tipo uma despensa, não sei bem certo que era, um negócio assim, mas era ali que eu levava mantimentos que eu trazia da jardineira, que vinha do sítio. E mais na frente, assim, tinha uma outra porta que estava sempre fechada, né, assim. E um dia estava entreaberta a porta e eu tinha fiquei com curiosidade de saber o que tinha lá, né. Eu cheguei na porta, assim, espiei e eu vi uma fileira, assim, de coisas. Na porta, assim, fiquei olhando e eu vi tipo pessoa deitada com os pés, assim, né, assim, os pés. Aparecendo assim, os pés. Aparecendo os pés. E aquilo, eu não suportei, assim, a curiosidade, né, e entrei lá e levantei aquela estopa, assim, né, assim, tirei, assim, né, aquela estopa e eu me deparei com uma fileira de corpos, assim, né, mortos, claro. Eu fiquei horrorizada a falar disso. E tinha muitos empregados nesses túneis? Tinha muita gente. E as pessoas falavam português? Eram aqui do Brasil? Se falassem, falariam em português, porque eram brasileiras, certamente, mas ninguém falava, né? Ninguém falava nada, viviam tudo de cabecinha baixa, velhos. Crianças, idosos. Sim, tinha muitos velhos, pessoas de uma certa idade, né? Mas tinha muitos jovens, mas eram tudo pessoas muito debilitadas, muito magras, muito frágeis, muito debilitadas, assim, né? Não tinha assistência nenhuma? Não, eram pessoas sem vidas, sem atitudes, que estavam ali porque não, acho que não tinham como sair, não conseguiam sair, e se trabalhava muito, né? Porque nesses túneis havia, como eu lhe falei, ou construção ou manutenção diário, o tempo todo tinha. E a senhora comentou também que o lugar que vocês mais costumavam entrar era na propriedade ali dos Friedrich, dos Braun e dos Friedrich. Sim. Que a senhora foi até lá hoje, inclusive, sim, né? ali era o ponto alto dos importantes, digamos. Sim. Né? Ali haviam 2 acessos, a senhora comentou. Sim. Um interno, por alçapão. Sim. E um externo. Sim. Que era tipo uma cisterna. Tipo uma cisterna falsa. Sim, isso mesmo. Na época eu não tinha noção do que era isso, ou porquê, né? Tinham formado um formigueiro, a senhora comentou, né? Sim, tinha, isso mesmo. Mas agora, buscando lá, assim, a cena, né, assim, é nítido, assim, né? Que realmente era uma entrada e saída estratégica, oculta, né, assim. Sim. Tinha que ser oculta, não era uma coisa. E logo na pública. entrada havia uma câmara grande, um bunker, Sim. Uma casa subterrânea, digamos. Uma casa subterrânea, parece que era a espécie de um porão, onde que saía os lugares. Que dava acesso para casa, para os outros lugares, para os cômodos, e por dentro da casa que tinha a visão da frente, né? Mas só que nunca se entrava pela frente. E lá dentro era tudo revestido de tijolos? Tudo. E como é que era a iluminação, a senhora lembra? Era fraca? Era fraquíssima. Fraca? Fraquíssima. Era... Alguma coisa elétrica? Ou... Não era elétrica.
Querosene, fogo. Tochas, querosene. Tochas, querosene, era difícil de respirar. Lamparinas, eu acho que era, tipo lamparinas. E se caminhava também, eu cheguei a ver gente caminhando com tochas lá dentro, né? Dentro do túnel. Um negócio assim que tinha, que existia naquela época, né? E tinha, às vezes se via lampiões. Lampiões. Eu não sei se os senhores têm noção do que é lampiões, mas eu vi muitas vezes, e dentro dessa casa eu tenho certeza que ainda tem algum guardado por ali, ainda, os lampiões que... Eram muito usados, então. Que eram muito usados, muitíssimo usados. Lampiões. Bom, eu tenho uma pergunta, a respiração dentro essas extensões. Péssima. A respiração a gente ficava muito cansado, muito cansado. Com quantos anos a senhora, quantos anos a senhora permaneceu nesse trabalho, dona Leonilda? Dos 6 até... Dos 6, eu acho que até uns 9. Uns 3 anos, mais ou menos. Uma vez eu passei mal. Uma vez eu não sei se eu desmaiei, não sei bem certo agora, assim, né? Mas eu caí, eu desmaiei. Não sei se foi de cansaço, né? Ou de fraqueza, ou de falta de ar. Muita falta de ar, assim, muito cansaço. Eu sei que eu passei muito mal. E cheguei a pensar que... Eu me lembro que eu fiquei um tempo sentada, encostada, assim, né? Me sujei, me barrei todo. Né? E fiquei pensando, eu acho que agora chegou o meu fim. Eu acho que agora eu vou morrer. E como eu tinha, mesmo criança, eu tinha sempre um pensamento de um dia achar minha mãe, saber quem eram meus pais, ou saber se existiam em algum lugar. Eu me lembro que daí eu cheguei a pensar assim, não, mas eu ainda não posso morrer, eu tenho que achar, porque o dia que eu achar minha mãe, ou meu pai, eu tenho certeza que eles vão me tirar daqui. Só que ali dentro eu não via a luz do túnel, digamos, né? Eu não via uma luz no fim do túnel, para como eu ia sair dali, né? Então, só que um dia chegou esse dia, lá na casa dos alemães, né? Quando nós fomos embora, quando a gente ia embora, chegou um dia que aconteceu um negócio lá, e eu fugi daí, né, de lá. Mas eu vivi ali, tipo, uns 3 anos, eu acho, né, assim, porque eu me lembro que com 9 anos, eu tive força e coragem para fugir. E a mulher, a pessoa que era a mulher, a esposa do dono da casa lá, dono da casa, digamos, veio conversar comigo que no dia seguinte alguém ia me levar embora de lá, que ia me levar embora e que eu ia me tornar uma pessoa famosa, conhecida, que eu ia me tornar uma pessoa conhecida e que ela ia vir me buscar lá e que eu ia embora. E como eu sempre tinha aquilo assim, né, que eu tinha que um dia achar minha mãe, que eu tinha que achar alguém da minha família, né, sei lá quem, eu fiquei desesperada com aquilo, né, e daí eu quis saber para onde é que ela ia me levar, para onde é que ia me levar, né, ela não podia me dizer onde é que ia me levar. E daí então, no dia seguinte, cedo, eu fui lavar roupa nos fundos de um potreiro, assim, né, e fugi. E fugi, não voltei mais para casa. Eu fugi beira-rio, assim, caminhei muito, assim, muito. Eu chorava muito. E daí eu fui e eu saí numa moradia, assim, bem humilde, num lugar muito longe, assim, do local da onde eu fugi, né? E o meu medo é que eles viessem atrás de mim, né? Porque eu fui lavar a roupa lá num riozinho que passava nos fundos de um potreiro, assim, né? E eu tinha muito medo que eles viessem atrás de mim, me procurar,
E certamente me achariam, né? Porque andei. E daí eu cheguei nos fundos dessa casa, assim, de uma casa simples, assim, velha. E pedi se tinha alguma coisa para mim comer, que eu estava com muita fome. Daí queriam saber da onde que eu estava vindo, da onde que eu vinha, quem eu era. E daí eu contei algumas coisas para aquela mulher. O nome dela era Catarina. E essa mulher lá me acolheu e fiquei lá um pouco com ela e coisa e tal. E daí ela me levou para uma outra pessoa, para mim ficar numa outra pessoa que precisava de uma pessoa, né? Num outro lugar lá, nos colonos que tinha lá, que tinha 2 crianças, assim, né? Tinha um menino. E lá eu fiquei um tempo, e assim eu fui crescendo. Foi esse reportagem do Fantástico, quando a senhora assistiu. A reportagem Fantástico. Ele deu um aperto no peito. Como é que foi a sua reação? É uma reação de perplexidade, assim, né, de dar um turbilhão, assim, de sentimentos, de lembranças, de inquietude, difícil definir. E daí a reportagem mostrando aquelas casas que a senhora entrava. Sim. Daí eu comecei a ver, por exemplo, as casas, e daí foi mostrada uma entrada de um túnel aquilo foi um susto para mim também, porque eu entrei naquela entrada que eu vi no Fantástico e que está lá no Google. Eu entrei naquilo ali. Não tinha liberdade de circular. Não, em pela absoluto. Cidade. Não. Eu fugia, que eu falei pro Sr. Clóvis, eu fugia para ir lá no frigorífico, porque eu tinha horror e eu tinha que ver o que acontecia com as pessoas que gritavam, pediam socorro. E a senhora conseguia sair pela rua? Eu conseguia fugir. Uma vez só eu consegui sair pela rua, uma vez só, apanhei muito depois, né? E outras vezes eu fugi pelo túnel, foi aonde que eu encontrei, que eu sei que tem aquele braço que vai pro mato, e esse que passa aqui, que faz uma curva para chegar no frigorífico. Tinha curiosidade, o meu medo me fazia ter curiosidade. A senhora comentou, pela questão da respiração, da circulação de ar, que haviam muitos suspiros, que seriam poços falsos de água, talvez, nos fundos dos quintais das casas. Sim. A senhora lembra dessas aberturas, essa claridade que dava dentro dos túneis? Sim. Seriam suspiros, haviam muitos suspiros, mas suspiros, mas tinha saídas estratégicas. Não, as saídas não eram só, digamos, lá... Saídas de emergência, digamos? Saídas de emergência, isso, saídas de emergência. Então? Havia. Até motos, a senhora comentou, né? Havia motos. Motos que eu pensava que era bicicleta diferenciada. Nesse túnel que vai para o frigorífico. Antes do braço que sobe para o mato. Isso daria ali atrás do Prenem, mais ou menos, ela mostrou hoje pela manhã, né? Sim. Motos, assim, encostadas, assim, e aquilo me chamava a atenção porque era diferente, não era bicicleta e que seria, então aquilo me chamava a atenção, eu olhava por que aquilo estava ali, né? Mas era perto dessas saídas de emergência. Esses túneis vão longe, então? Vão longe. Túneis vão longe. Em todos os sentidos. Tomara que com a sua entrevista mais pessoas se encorajem de falar também e porque trazer é o seguinte, revelações, né? Eu acho que nós seríamos cúmplices dessa gente se a gente se calasse. Eu não tive dificuldade em achar, no meu pouquinho de informação que eu lembrei, né, que estava guardado,
eu não tive dúvida nenhuma em trazer, né, trazer, né, escancarar, digamos assim, falar palavreado, mas eu não tive dúvida e acho que qualquer pessoa que souber alguma coisa não se omita, não seja cúmplice. Túneis secretos de Ibirubá. A batalha do jornalista Clovis Messerschmitt contra o tempo e quem quer enterrar a verdade. E fique até o fim do vídeo. No final, mostraremos que existem túneis também em outros lugares. Acompanhe. O meu compromisso é localizar, preservar e garantir o reconhecimento dos túneis subterrâneos de Ibirubá. Mais do que um simples patrimônio histórico, esses túneis representam uma grande oportunidade para fortalecer o turismo e a economia da nossa cidade e região. É por isso que estou organizando uma nova fase da investigação. Ela será conduzida com total responsabilidade, prudência e dentro da legalidade, garantindo respeito à segurança, à legislação e aos direitos de todos os envolvidos. Vamos avançar com a perfuração de pontos estratégicos, definidos com base em testemunhos consistentes e laudos técnicos, além de retomar o diálogo com os proprietários dos acessos já conhecidos para obter as autorizações necessárias. Há evidências de que parte dos túneis estão sendo usadas para atividades ilegais. E ainda mais preocupante, trechos vêm sendo destruídos para eliminar provas. Diante desse cenário, reforço a urgência de um apoio firme e efetivo por parte do poder público. Após mais de 10 anos de buscas, escavações e análises, o mistério dos túneis de Ibirubá ganhou novos contornos. As últimas investigações revelaram os indícios mais contundentes até agora, incluindo a descoberta de um bunker subterrâneo, o que reforça a hipótese de uma estrutura muito maior e mais complexa. As dificuldades persistem. Obstáculos técnicos, limitações de acesso, resistência de algumas partes interessadas e até tentativas de desmobilizar a pesquisa. Mas os fatos recentes deixam claro que estamos avançando e que é fundamental seguir em frente. Os moradores e testemunhas que ao longo dos anos relataram sons, avistamentos e histórias ligadas ao subsolo, hoje vivem entre a curiosidade e a preocupação. O mistério não afeta apenas a estrutura da cidade, mas também a vida e a percepção da comunidade. Por isso, lanço um convite à reflexão. O que exatamente está escondido sob os nossos pés? Quem se beneficia com o silêncio? Até quando vamos permitir que a verdade permaneça soterrada? O mistério permanece, mas a busca pela verdade não pode ser interrompida. Cabe a nós, como comunidade e como sociedade, seguir questionando, investigando e exigindo respostas. Não podemos permitir que esse capítulo da nossa história seja enterrado para sempre. E ao que parece, túneis antigos não é exclusividade de Ibirubá. Olha só a matéria que eu encontrei, por exemplo, na rádio Planalto News de Passo Fundo. Você conhece a lenda dos túneis subterrâneos de Passo Fundo? Olha só, vou trazer aqui essa matéria para fechar aqui o nosso vídeo. Uma matéria que tem tudo a ver, com certeza, com esse conteúdo riquíssimo que você acabou de acompanhar aqui no canal, de autoria do Clovis Messerschmitt. E agora eu trago então esse anexo que com certeza também vai te interessar. Inclusive você que tiver histórias sobre túneis subterrâneos, secretos em algum local desse Brasil ou do mundo, deixa nos comentários os links, a sua opinião também, o seu conteúdo, para nos ajudar com certeza a trazer essa informação que, pelo menos a mim e você que está aqui assistindo, com certeza agrada muito, né? E olha só, há algum tempo, uma reforma em um prédio antigo no centro de Passo Fundo, onde hoje funciona o Hub Aliança Empresarial, na rua 7 de setembro. Passo Fundo, lembrando, é a maior cidade do norte do Rio Grande do Sul e fica relativamente próximo ao município de Ibirubá, né?
trouxe à tona então uma descoberta intrigante e reacendeu antigas histórias que até então circulavam apenas como lendas urbanas entre os moradores mais antigos da cidade. No subsolo do prédio, que abrigou o moinho da família Iaione, mais tarde conhecido como Beehive Club, um dos clubes noturnos mais famosos da cidade, foi encontrado um complexo sistema de túneis e estruturas industriais abandonadas. A construção, datada da década de 1920, esconde sob seus alicerces um corredor subterrâneo com mais de 100 metros de extensão, pé direito de 13 metros e restos de maquinário que indicam um antigo sistema de transporte de grãos. Segundo informações repassadas pela equipe responsável pela estrutura do hub, a galeria ligaria o moinho à antiga estação ferroviária da Gare, que hoje é a estação gastronômica da cidade, e mais adiante a fábrica da Brahma. Acredita-se que o sistema subterrâneo era usado para o escoamento da produção de grãos, mas não há registros oficiais que comprovem totalmente essa ligação, o que levanta ainda mais perguntas, né? No fim do túnel, um bloqueio de concreto impede o acesso ao que seria o caminho até a estação. Por que essa passagem foi selada? O que existe do outro lado? A resposta, por enquanto, permanece no ar. Sem dúvida, como acontece em Ibirubá, né, em Passo Fundo também, existem as novas obras agora, novos proprietários, certamente pessoas que não vão se interessar em que seja aberto ali para esse tipo de situação. E aí, lamentavelmente, fica, como aconteceu em Ibirubá, você pode acompanhar muito bem aqui neste vídeo, cada vez mais se destroem essas evidências e depois fica difícil de averiguar alguma coisa, porque, como eu disse, há pessoas interessadas em não permitir escavações e tudo mais. No caso de Passo Fundo, esses túneis ficam bem no centro da cidade, então imagina só, fica até complicado chegar lá e querer abrir um buraco ali para tentar esclarecer essa situação. São muitas questões então, que impedem, que dificultam a questão jornalística nesse sentido. Inclusive você que quer conhecer mais, inclusive sobre essa Gare gastronômica e outros pontos turísticos de Passo Fundo, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar no card, inclusive, para você, caso você tenha perdido. Fizemos aqui no canal um documentário bem completo com os melhores lugares para você conhecer em Passo Fundo, incluindo então essa Gare gastronômica, para que você possa entender que local que é esse que eu estou falando aqui neste vídeo, né? A estação gastronômica, que hoje é um dos pontos gastronômicos mais famosos da cidade, muito legal, inclusive vale a pena conhecer. Continuando aqui com a matéria, né? O espaço subterrâneo ficou completamente isolado por cerca de 30 anos. A redescoberta ocorreu apenas durante a limpeza para a construção de um novo centro empresarial. Até então falava-se muito, mas poucos tinham visto. Os corredores são cobertos por entulhos e apenas vestígios de sua antiga função permanecem visíveis. Esteiras metálicas, trilhos e estruturas que indicam um processo industrial antigo, mas sofisticado para a época em questão. Abre aspas, todo mundo sempre ouviu falar de um túnel aqui embaixo, mas ninguém sabia ao certo onde começava, nem se realmente existia, contam os moradores. Muitas dúvidas são levantadas e os moradores querem entender o que mais pode estar enterrado ali. Por que uma estrutura tão complexa foi deixada de lado? O que motivou o seu esquecimento? Há mais túneis sob o centro da cidade? São questões que ficam abertas, né? O que era visto como um simples porão virou motivo de investigação e especulação, embora ainda não haja planos concretos para tornar o espaço acessível ao público. Cresce então um interesse por sua história. Uma história que, ao que tudo indica, está apenas começando a ser contada. Mais recentemente, com novas obras no centro da cidade, o tema voltou com força ao imaginário popular e às rodas de conversa. As lendas urbanas contam histórias sobre túneis que cruzam a cidade por vias subterrâneas. Moradores afirmam que essas passagens existem e percorrem diversos pontos da área central. Abre aspas, meu pai falava que embaixo da Praça da Cuia tem uma galeria gigante, relata um morador à reportagem. Abre aspas, eu ouvi dizer que essas galerias percorrem a cidade toda e ligam diversos pontos pelo subsolo. Abre aspas, minha mãe dizia que os túneis eram como os de Ibirubá, usados como rota de fuga e esconderijos para nazistas após a Segunda Guerra Mundial, relembra outro morador, olha só, né? A verdade é uma só, o imaginário popular de Passo Fundo continua sendo palco de especulações e mistérios sobre a existência desses túneis, embora a lenda persista até mesmo motivada por obras e escavações recentes. Não há provas, então, concretas e definitivas. As estruturas encontradas
encontrados até agora são interpretadas como antigas tubulações de concreto, possivelmente ligadas a redes de esgoto ou a outros usos industriais da época. Ainda assim, o assunto continua vivo, alimentando memórias, né? E alimentado por memórias, né? Suposições e perguntas que seguem sem resposta. Afinal, o que mais pode estar escondido sob as ruas de Passo Fundo? Olha só, então tá aí para você essa matéria, como eu disse, é da Rádio Planalto de Passo Fundo. Vou deixar o link dela, assim como o vídeo original aqui do Clovis Messerschmitt, tudo aqui na descrição para você que quiser acompanhar, né? As lendas dos túneis também no município de Passo Fundo. Você chegou até o fim dessa informação que eu tenho certeza que você gostou aqui no canal. Agora quero te trazer uma dica. Aprenda a investir corretamente o seu dinheiro no Brasil e no exterior. Para isso, você precisa saber somente de duas coisas. Saber qual ativo investir e investir nele. Afinal, o conhecimento não vale nada, o que vale é o que você faz com ele. E o segundo ponto importante é aguardar ao longo do tempo. Saiba mais visitando nosso canal do YouTube Invista Certo Ariel Selba. Tá aqui na descrição ou em meus canais, ou pesquise aí no Google. Eu prometo que eu mudo a tua vida financeira de forma positiva para sempre. Acessa lá, Invista Certo Ariel Selbach.